Graça e paz aos irmãos. Amém. Boa noite. Deus seja louvado por mais esta oportunidade que Cristo Jesus nos concede. Eu gostaria que a igreja, juntamente comigo, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, e o versículo 25. Assim como o costume, os irmãos já sabem, permaneçam com a sua Bíblia aberta, porque nós iremos fazer uma exposição de alguns versículos deste capítulo, mas como guisa de introdução, eu quero ler primeiramente apenas um versículo. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15 e o versículo 25. Os irmãos encontraram? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Nada, irmãos, é mais desesperador que um grito de socorro. Esse é um grito de impotência. Ninguém grita socorro que não está prestes a perder a vida. O grito de socorro é uma das palavras mais humilhantes para qualquer um ser humano, porque esta palavra nos mostra o quanto somos incapazes, nos mostra o quanto somos limitados. O desespero, o clamor, o pedido de socorro mostra claramente que somos sensíveis, que por algum momento ou qualquer momento das nossas vidas, ainda que tenhamos tudo, ainda que tenhamos bons empregos, ainda que tenhamos boas condições financeiras, ainda que tenhamos boas reputações, mas quando passamos por momentos difíceis e pedimos por socorro, nós reconhecemos quem somos. Nós reconhecemos que nada podemos. Nós reconhecemos que nós precisamos e dependemos de um ser soberano, de um ser onipotente, de um ser poderoso, de um ser glorioso. Diante de um pedido de socorro, irmãos, a arrogância cai, a soberba não persiste, a exaltação própria cai por terra. Diante do pedido de socorro, os governos reconhecem as suas limitações e tem que olhar para um ser, tem que esperar de um ser que é superior a eles e clamar: socorro, socorro. Esse versículo de número 25 vai nos dizer que ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Irmãos, infelizmente, este é um grito de muitas pessoas nos dias atuais. Muitas pessoas estão gritando por socorro. Há muitos grupos se unindo, clamando por socorro. O problema, meus irmãos, não é pedir socorro.
O problema é para quem estamos pedindo socorro. Infelizmente, meus irmãos, nós temos visto pessoas esperando o seu socorro na política, pessoas esperando o seu socorro nos homens. Mas o texto claramente diz que ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Esta pessoa que está clamando por socorro, ela sabe para quem está clamando. Ela não está clamando a homens, ela não está clamando a governos, ela não está clamando a impérios, ela está clamando ao Senhor. E nada melhor, irmãos, quando nós aprendemos quem nós devemos gritar por socorro. É uma pessoa que está desesperada. É uma pessoa que está completamente num beco sem saída. Este grito de socorro, meus irmãos, por incrível que pareça, não é por si mesma. Essa pessoa que está clamando por socorro no versículo 25, não é pedindo socorro ao Senhor pela sua própria saúde, pela sua condição financeira, pelos problemas da sua vida. Não, ela não está clamando por si, ela não está pedindo por si. Ainda que ela diz: Senhor, socorre-me. Para quem? No versículo 25 do capítulo 15. Para quem esta pessoa está clamando por socorro? Esta pessoa é uma mãe. Uma mãe que grita desesperadamente por sua filha: Senhor, socorre-me. Não é uma doença física dela mesma, não é um problema nela, contido nela mesma. O problema é a sua filha. A sua filha está precisando de socorro. E como uma mãe, e nós também pais, nós sentimos a dor dos nossos filhos, e a dor dos nossos filhos é a nossa dor. O problema do nosso filho é o nosso problema. Os pais que aqui estão presentes, eu tenho certeza que quando o seu filho adoece, eu sinto isso, eu tenho certeza que os irmãos também sentem, dá vontade de você pegar o seu filho e pegar a doença dele e transmitir ela para você, para que ele venha a ser restaurado, restabelecido a sua saúde. Este aqui, irmãos, é um grito desesperador. É um grito: Senhor, socorre-me. Porque é uma mãe que clama urgentemente pelo seu filho. Senhor, essa dor é pior do que uma enfermidade que fosse na minha própria carne, porque essa dor está no corpo do meu filho. Então socorre-me, é eu que preciso do teu socorro, socorre-me. Atende, Senhor, o meu clamor, socorre-me. Irmãos, a necessidade nos traz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelas pessoas, pelos outros. O amor nos faz orar pelos outros. Quando nós estamos enfermos, nós oramos por nós mesmos, mas quando nós amamos, nós oramos pelos outros, nós clamamos pelos outros. Aqui é uma mãe que ama a sua filha e ela clama por socorro. Assim como a Ieda nessa noite, coincidiu, irmã Ieda, disse que ela orou e até mesmo disse: Senhor, eu não aceito. É um clamor muito semelhante desta mulher que dizia: Senhor, socorre-me, porque eu não aceito, porque a minha filha está perecendo. Irmãos, todo
Toda necessidade, ela tem que ser lançada ao Senhor, pois somente o Senhor pode ouvir e atender as nossas orações e necessidades. Glória a Deus. Aqui é um grito de uma mãe, mas nós, pessoas nos dias atuais, no mundo aí fora, estão gritando por socorro. O grande problema de muitas pessoas é que elas estão gritando para a pessoa errada. Mas nós, como a igreja de Cristo Jesus, estamos aqui nesta noite para anunciar ao mundo que o nosso socorro não vem do homem, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Aleluia. Esta dor, este sofrimento, irmãos, que eu quero trazer nessa noite, a exposição no capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. Vamos ler, irmãos? Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Como guisa de introdução, nós estamos diante de uma mulher desesperada, diante de uma mãe que clama por socorro, que pede desesperadamente por ajuda. O interessante, meus irmãos, que esta é a única vez no ministério de Jesus que ele sai do meio do povo judeu, da Palestina, e vai para uma terra gentílica. Todo o ministério de Jesus está concentrado unicamente na Palestina. Essa é a única vez no ministério de Jesus que Jesus sai do meio do povo judeu e vai para o povo gentil. O texto, meus irmãos, não é muito claro o motivo de Jesus ir para Tiro e Sidom, sair do meio dos judeus e ir para uma terra de gentios. Só que o texto anterior vai nos dizer que Jesus, ele vinha ensinando a liderança religiosa que não tem alimento impuro. Porque os judeus classificavam alguns alimentos como impuro e alimentos como puro. E que os judeus, por si só, eles não poderiam comer tais alimentos impuros. E Jesus vem trazendo um ensinamento dizendo que não tem alimento impuro, que todos os alimentos foram purificados em Deus. Talvez este, irmãos, seja o motivo de Jesus ir para uma terra gentílica, porque ele queria dizer que o povo gentil em Cristo Jesus também não era impuro. Assim como não tem alimento impuro, porque Deus purifica todos os alimentos, assim é os gentios. Porque para o povo judeu, irmãos, todo gentil é impuro. Todo gentil é digno do inferno.
é palha de combustão para as chamas do inferno. Os judeus não admitiam a salvação fora do arraial de Israel. E Jesus vem indo contra a esses ensinamentos, a esta teologia. Primeiro ele vem dizer que não tem alimento impuro. E agora ele quer mostrar que tem salvação fora de Israel. Talvez seja este um dos motivos de Jesus se direcionar a Tiro e Sidom. O interessante, meus irmãos, que no versículo 22 o texto vai nos dizer: eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O interessante, meus irmãos, enquanto os judeus negavam a messianidade de Jesus, uma mulher gentílica reconhece a messianidade de Jesus. Porque este clamor dessa mulher é banhado em teologia, pura teologia, pura escrituras. Aqueles que se julgavam teólogos, mestres da lei, que liam a Torá, que liam o Antigo Testamento de ponta a ponta, textos que claramente nos relatam sobre a vinda do Messias, tais teólogos, tais mestres, não conseguiram reconhecer em Jesus tal messianidade. Mas uma mulher gentílica, que provavelmente nunca teve contato com as Escrituras, nunca teve contato com a teologia, nunca teve contato com a Torá, ela clamava ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Este clamor, irmãos, não é um simples clamor. Este clamor é baseado nas Escrituras. Este clamor é teológico. Ela está clamando: Jesus, filho de Davi, porque as Escrituras nos ensinam que um Messias que viria, um rei que viria da linhagem de Davi, e que o seu reinado nunca, jamais passaria. E ela reconhece em Jesus, ela vê em Cristo Jesus tal messianidade. Aquilo que a liderança religiosa não enxergava, uma mulher cananeia conseguiu ver em Jesus: você é o Messias, você é aquele que o povo judeu aguarda todos esses anos, o Messias preparado. E ela clamava: Jesus, filho de Davi. Aqui, irmãos, vemos uma mulher gentia, que era uma verdadeira israelita. Aqui vemos uma mulher gentia, que era uma verdadeira israelita. Porque o verdadeiro Israel de Deus não é aquele que é nascido na carne, mas é aquele que é nascido pela fé. Essa mulher, ela cria, e por ela crer, por ela ter fé, ela era uma verdadeira israelita. Os filhos de Abraão, que tinha sangue do pai Abraão, negavam a Jesus, mas uma mulher pela fé, ela cria que Jesus era o Messias, e por isso ela era uma verdadeira israelita. Nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Ainda que nós sejamos gentios, porque eu acredito que os irmãos sabem que todo gentio é aquele que não é israelita. Então é bem simples. O judeu só acreditava que só haveria salvação para o seu povo, e todo aquele que não fosse judeu, que não fosse israelita, era gentil e ele era digno do inferno. Mas Jesus vem mostrando em todas essas escrituras, não só Jesus,
Mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra que Deus sempre teve em plano, no seu projeto, no seu plano, a salvação de toda a raça humana, de todos os povos. Por isso o evangelista João vai nos dizer: e Deus amou o mundo. Glória a Deus. Deus amou o mundo, não só o povo judeu. Veja comigo, irmãos, no versículo 23. Jesus, porém, não respondeu palavra. Vamos parar aqui na parte A. Aqui, irmãos, nós vemos uma mãe que vem atrás de Jesus, gritando desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E no versículo 23, na parte A, vai nos dizer que Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Irmãos, nada mais machuca o ser humano do que o silêncio. Nada mais dói do que o silêncio. Nada mais machuca do que o silêncio. Sabe aquela pessoa que provoca e quando, ao invés de você revidar com palavras, você fica em silêncio? Aquela pessoa não fica mais endemoniada, mais possessa? Porque o silêncio incomoda. O silêncio machuca. O silêncio fere. O silêncio dói. Perceba que é uma mãe que clama desesperadamente pela saúde da sua filha. Mas ao invés de Jesus responder alguma coisa, o texto vai nos dizer que Jesus não lhe respondeu nada. Não lhe respondeu palavra. No seu clamor, irmãos, a mulher se deparou com o silêncio de Jesus. E nada mais machuca quando nós clamamos algo a Deus e ao invés de nós escutarmos alguma coisa, nós não escutamos nada. O silêncio de Deus, irmãos, é estrondoso. O silêncio de Deus é barulhento. Uma pessoa que está angustiada, que clama a Deus, e parece que os céus estão de bronze, os céus estão fechados a 7 chaves, e nada vem de Deus, nada vem dos céus, não há resposta. Isso machuca. E esta mulher que clama, ela se depara com o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus, irmãos, porém, não silencia aquela mulher. Porque o silêncio, irmãos, de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus nos ensina muitas coisas. Porque ao invés daquela mulher parar de clamar com o silêncio de Jesus, ela passou a clamar ainda mais. Porque o silêncio de Deus nos ensina. Irmãos, o silêncio de Deus é tão perturbador que Martinho Lutero, certa vez, ele disse: Deus abençoa-nos ou até amaldiçoa-nos, mas por favor, não se cale. Deus abençoa-nos ou nos amaldiçoa-nos, mas por favor, não se cale, porque o seu silêncio dói. O seu silêncio machuca, mas o silêncio de Deus nos ensina. O silêncio de Deus, muitas das vezes, irmãos, é necessário. Assim como foi na vida daquela mulher, quando ela se deparou com o silêncio de Jesus, mas ao invés dela desistir, ao invés dela abrir mão, ela se fortaleceu ainda mais no Senhor e buscou ainda mais por sua presença. O segredo, irmãos, quando nós se deparamos com o silêncio de Deus, é clamar ainda mais, é orar ainda mais, é pedir ainda mais. Se ainda não houve resposta de Deus, eu vou ficar aqui clamando, eu vou ficar aqui pedindo, até que o Senhor me responda.
ainda que a sua resposta seja negativa ao meu pedido, mas que o Senhor me responda. Essa mulher se depara com o silêncio de Deus. Ela não só, irmãos, se depara com o silêncio de Deus. Olha o que nos diz ainda na sequência do versículo 23. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Essa mulher aqui, irmãos, está passando pelo silêncio de Jesus e agora passando pela indiferença dos discípulos de Jesus. Veja que o texto vai nos dizer que os discípulos não se compadecem dos gritos dessa mulher. Os discípulos não sentem compaixão dessa mulher. Muito pelo contrário. Eles se incomodam. Eles estão agoniados com os gritos que aquela mulher vinha dando pela rua. Os gritos daquela mulher estavam perturbando os discípulos de Jesus. O grito daquela mulher estava chamando a atenção daqueles que andavam com Jesus. Talvez seja isso que nós devemos aprender. Talvez seja isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Pai, mãe, irmão, irmã que aqui estão nessa noite, insista, persista, ora. Se é salvação pelo seu filho, pela sua filha, ore. Ainda que pareça que o céu está em silêncio, ainda que as pessoas se incomodam, desista. Pare de clamar, pare de gritar, peça socorro, busque ao Senhor, não desista. Não bastando, irmãos, o silêncio de Jesus e a indiferença dos seus discípulos, quando Jesus quebra o silêncio, olha o que ele diz. Jesus resolve quebrar o silêncio, mas olha o que ele diz no versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, meus irmãos, a mulher tinha tudo para desistir, mas ao contrário de desistir, olha o que ela diz no versículo 25: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Sabe o que Jesus acabou de dizer para ela? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo assim, que a obra que ele veio fazer não era com gentios, era com os israelitas. Pois a promessa do Messias era para quem, irmãos? Para quem? Os judeus. Os judeus esperavam o Messias. Os judeus viria da linhagem, o Messias viria da linhagem do rei Davi, que era um dos maiores judeus, o rei de Israel. O Messias, ele foi enviado para a nação de Israel. E o que Jesus está dizendo para ela assim? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está querendo dizer para aquela mulher? O meu propósito não é com gentios. A obra que meu pai deu para eu fazer foi para com o povo judeu, com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que aquela mulher, irmãos, ela não desistiu. Essa mulher, ela se assemelha à viúva da parábola que insistia perante o juiz. Lembra a parábola que Jesus narrou para os seus discípulos? Da viúva que persistia diante do juiz dizendo: Senhor, julga a minha causa. Senhor, julga a minha causa. Senhor, julga a minha causa. Jesus tinha contado essa parábola para os seus discípulos. E essa mulher aqui, ela se assemelha a esta viúva da parábola. Ela clamava diante de Jesus:
julga a minha causa. Essa mulher, irmãos, assim como Jacó, que lutou com o anjo, assim essa mãe lutava com Jesus. Senhor, julga a minha causa, atende o meu clamor, eu te peço, eu te suplico. Jesus, irmãos, por diversas vezes nas Escrituras, Ele nos ensina a importância da insistência, a importância de persistir. Você quer tanto isso mesmo? Será que é genuíno essa sua vontade? Será que isso que você quer hoje realmente é verdadeiro? Ou é algo passageiro? Só insiste naquilo, irmãos. Só insiste em algo que você tem propósito, que você busca desesperadamente. E essa mulher tinha esse desejo, ela insistia, ela clamava, ela pedia, ela não parava. E olha que Jesus vai nos responder no versículo 26. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus tinha acabado de dizer que ele não poderia ir para o povo gentil, porque ele foi enviado para as ovelhas perdidas de Israel, e agora está reforçando nessa pequena parábola: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aqui, irmãos, Jesus traz uma pequena parábola. Assim como o pai de família, irmãos, não tira da mesa aquilo que pertence aos filhos para dar aos cachorrinhos, porque senão os filhos vão morrer de fome, assim era ele. Ele não poderia tirar daquilo que pertencia aos filhos, ele não poderia dar do pão que pertencia aos filhos para dar aos cachorrinhos. E a mulher, irmãos, sabiamente, ela entendeu o que Jesus queria dizer. Jesus contou muitas parábolas, e muitas das parábolas que Jesus contou, os seus discípulos não entenderam. Mas esta mulher, ela entendeu o que Jesus queria dizer com essa parábola. Ela não só entendeu, ela encontrou uma saída. Ela não só entendeu, ela encontrou uma saída nas palavras de Jesus. É verdade, o Senhor está certo. Aquilo que é do filho, é do filho. Aquilo que o pai tem que entregar para o filho, tem que ser dado para o filho. Mas quando o filho está farto, está com a mesa cheia de pão que o pai dá, e quando o filho vem comendo, cai as migalhas da mesa dos filhos, assim quando cai essas migalhas, os cachorrinhos vêm e comem. Uau! Sabe o que essa mulher está querendo dizer? Eu não quero o pão que pertence aos filhos, eu quero as migalhas, porque apenas as migalhas é suficiente para que o meu problema seja resolvido. Eu não quero o pão inteiro, eu não sou egoísta, eu reconheço que o pão pertence aos judeus, aos israelitas. Eu não estou pedindo o pão, eu estou pedindo as migalhas. Sabe o que aquela mulher está dizendo? Senhor, eu não estou pedindo o teu tudo, eu estou pedindo o teu pouco, porque o teu pouco é muito para mudar a minha vida. As suas migalhas são muito para fartar a minha barriga, encher e saciar as minhas necessidades. As migalhas de Deus, irmãos, é muito para nós. Olha que palavras desta mulher, desta mãe que clama e grita. Ela entende que Jesus está querendo dizer: Senhor, eu não quero tomar aquilo que pertence aos filhos, eu não quero pegar aquilo que não me pertence, eu quero apenas as migalhas. Porque assim como as migalhas caem da mesa dos filhos e os cachorros comem, assim sou eu quero as tuas migalhas. Louvado seja o nome do Senhor.
Glorificado seja o santo nome do Senhor, irmãos. Uma fagulha das misericórdias de Deus é suficiente para mudar toda a nossa vida. Uma fagulha de poder de Deus é suficiente de levantar todo este bairro. Uma fagulha das misericórdias de Deus é suficiente para salvar este bairro inteiro. Uma fagulha das misericórdias, da graça de Deus é suficiente para salvar o seu filho, a sua filha. As migalhas, apenas as migalhas de Deus são suficientes. Essas palavras de Jesus, irmãos, essas palavras desta mulher, ela chama a atenção de Jesus. Ela brilha os olhos de Jesus. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 28. Então Jesus clamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Aquela mulher, irmãos, ela só não insistiu, ela tinha fé, ela cria, ela não pediu tudo, ela não pediu muito, ela exaltou ainda mais Jesus. Senhor, é só um pouco, é só as migalhas. Senhor, é pouquíssima coisa, os filhos não vão nem perceber. É aquilo que cai da mesa, é aquilo que eles não querem, é aquilo que eles não querem, eu quero e vai mudar a minha vida. Aquilo que para eles é insignificante, para mim é tudo e é suficiente para mudar a minha vida. Irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus é soberano. Por isso, irmãos, nós não podemos deixar de insistir e persistir e orar e buscar pelo socorro do nosso Deus. Chamar a sua atenção, buscar a Ele, porque Ele pode nos responder. A fé, irmãos, honra a Deus. A fé, ela honra a Deus. E Deus honra a fé. Creia, acredite, busque. Você não serve a um Deus de gesso. Você não serve um Deus que não pode se levantar. Muito pelo contrário, você serve um Deus poderoso e soberano, que o único estralar de dedos, Ele pode solucionar e resolver todos os nossos problemas. Pode atender todos os nossos pedidos de socorro. E com isso, irmãos, eu quero encerrar com uma frase do Charles Spurgeon que diz: uma pequena fé levará a tua alma ao céu, mas uma grande fé trará os céus até a sua alma. É uma coisa totalmente diferente. Uma pequena fé levar a tua alma até o céu é uma coisa, mas uma grande fé trazer os céus hoje, agora, presente, é outra coisa. Uma grande fé trará os céus até a sua alma. Assim, irmãos, como esta mulher que tinha fé, que buscou, que insistiu, que persistiu, que acreditou, assim, irmãos, sejamos nós, crendo, insistindo no nosso Senhor que fez os céus, que fez a terra. Neste momento, irmãos, curve a sua cabeça, nós iremos orar a este Deus agora. Nós iremos buscar este Deus que esta mãe clamava por socorro. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Infelizmente, irmãos, nós costumamos tratar com indiferença com a luta dos nossos irmãos. Nós nos assemelhamos muito com os discípulos de Jesus. Senhor, despede essa mulher que está gritando.
Diz, pega essa mulher que vem pedindo já faz muito tempo, para. Diga alguma coisa para ela parar. A gente se assemelha muito com os discípulos muitas das vezes. Nós não se compadecemos da dor do nosso próximo. Nós não sentimos com o sofrimento do nosso próximo. Mas que nesta noite, irmãos, nós possamos aprender com esta mulher. Nós possamos aprender até mesmo com Jesus. Porque Jesus ali queria ensinar tanto àquela mulher e aos seus discípulos. Que nós possamos buscar ao Senhor. Então eu não sei qual que é a sua dificuldade. Eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei qual é a sua luta. Mas nós nesta noite, nós iremos orar juntos. Pedindo a Deus por socorro. Pedindo a Deus por salvação. A sua dor será a minha dor. A minha dor tem que ser a sua.